O que eu fazia? Para escrever esse livro, eu pegava uma entrevista com meu pai, por exemplo, uma matéria de 700 palavras. Nas 700 palavras, eu tinha 80 palavras de Nelson Rodrigues, 620 palavras de um repórter que ninguém mais nem lembra da existência dele, que passou, que acabou, a respeito de Nelson Rodrigues. Então eu tinha que pegar essas 700 palavras, ler todas, ficar morta de raiva e cortar as 80 palavras do meu pai, separar e colocar no grande mosaico que estava formado com o depoimento. Então, você sabe que a maior lição de vida do meu pai, que eu não consigo seguir, é a coragem inabalável de ser ele mesmo. E que isso foi uma coisa que a minha mãe tentou me ensinar. Você está dizendo que você foi infiel a Nelson Rodrigues, né? Não, eu sempre fui. Você sabe que esse livro Amor e Segredo começa com a infiel do Irajá. A infiel do Irajá é essa que nos fala. Pode falar algumas infidelidades que você cometeu com ele? Eu acho que essa é maior. Eu acho que eu sou infiel. Eu sou infiel. A primeira infidelidade, é engraçado, que eu tenho um neto, tenho 2 netos de 7 anos. E eu fico olhando para os meus netos e eu penso assim, eu realmente sou uma pessoa esquisita. Quando eu era pequena, a minha mãe disse assim, gente, eu não suporto, que coisa, parece que é uma sina, porque essa menina é igualzinha ao pai, olha os olhos, olha as perguntas, olha as intenções. Ela estava me subindo, brincando e tal, né? Ela respeitava isso, essa coisa, a semelhança. Mas eu acho hoje que a semelhança é esquisitice, porque eu vejo meus netos entre 7 e 8 anos, eu vejo o autocontrole deles, a maturidade, a civilidade deles, e eu era uma criança tão esquisita que uma vez na escola americana, quando eu odiava estudar, minha mãe me colocou para eu era merdeira, de Nelson Rodrigues, de estudar na melhor escola do Rio de Janeiro, e eu achava um absurdo o meu pai não estar comigo, né, e não me livrar daquele lugar, daquelas circunstâncias todas. E aí, a professora perguntou sucesso qualquer do meu pai, ou um escândalo qualquer que ele tinha feito naquelas frases dele, e aí a professora perguntou assim, Sônia, quem é seu pai? Aí eu disse, zangadamente, que a minha mãe dizia que eu era um anão zangado, eu disse, não sei. Gente, essa foi a primeira grande infidelidade, né? Eu acho que essa foi a maior. Eu retomo, né? Uma segredo, eu disse, não sei, aos 7 anos. Hoje eu olhando, depois de tudo que eu vivi, 50 anos depois, eu digo, gente, que esquisitice uma criança fazer uma coisa dessa, né? Porque é uma infidelidade mesmo, né? Porque claro que eu sabia que era meu pai e tal, mas já que meu pai não vinha me resgatar do inferno em Anque, Curioso você falar isso, porque isso parece tirado das páginas de Nelson Rodrigues, né? Eu acho sim, tragédia. Tragédia? Não! Se fosse tragédia, eu não estaria aqui fazendo vocês rirem, não é verdade? Não! Ser suicida da escola americana. Eu ia ser a suicida da escola canadense. Eu não sou. Por quê? Porque isso eu aprendi, a minha mãe tentou me ensinar. E meu pai dizia assim, quando a minha mãe me reclamava, Nelson, todo mundo, as mulheres, a casa dela, né? Como o marido passear no Jardim Meyer, ela só queria isso. Com as crianças no domingo, a gente nunca pode ter essas coisas, Nelson. Ele dizia, meu anjo, olha que cima, meu anjo, não siga no sentido canário, olha que cara de pau masculina. Meu anjo, podemos ser piores, mas não somos iguais a ninguém. É muita cara de pau. É muita cara de pau. Quero parabenizar todos vocês na matéria pela qualidade das perguntas, isso nos ajuda bastante aqui. Muito obrigado mesmo. E lembrando que, aqueles que chegaram agora, que ao final do debate vai haver, evidentemente, a sessão de autógrafos ali atrás, na livraria LDN. Adriana, para você agora.
Nelson nunca foi unânime, né? Até porque seria uma contradição, justamente ele que disse que toda unanimidade é boa, né? Então, como ele lidava com as severas críticas que recebia, né? Você chegou a citar aí no início do debate que ele apoiou o golpe militar de 64. Como ele lidava então com as críticas e com os críticos? Bom, ele dizia que toda unanimidade é burra, mas ele tinha uma raiva de crítico e ele se vingava. Assim, em relação à posição política, ele debatia, ele era um homem bastante aberto ao debate. Mas em relação à crítica à obra dele, ele tinha uma raiva profunda e assim que ele podia, ele se vingava. Eu vou mostrar um trechinho de um texto dele, onde ele se vinga de um crítico, que é um literato também chamado Marcos Rabelo, que escreveu sobre uma peça dele chamada Valsa número 6, e que vai dizer, e ele vai indicando, né, o Marcos Rabelo no artigo dele, de crítica teatral, umas passagens que ele vai chamar de subliterárias da peça. E aí o Nelson se vinga. Para se vingar, primeiro ele fala que a subliteratura é frequente na literatura brasileira. Ele fala do Drummond, por exemplo. O senhor Carlos Drummond de Andrade, em um poema recente, falava no barro que quer ser estátua. Ora, barro que quer ser estátua sempre foi imagem de jornal de modinha. Nesse andar, o senhor Carlos Drummond acaba